Olá, gente querida. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o IA Podcast. E hoje nós temos, eu tenho a alegria muito grande de estar entrevistando o Davi Lisboa Neto. Aliás, o pastor Davi Lisboa Neto, um filho, um discípulo, e que tem uma história de milagre extraordinária. Gente, um dos maiores milagres que eu já vi é a história do Neto. Então, quero dizer que você fique aqui, porque você vai ser muito encorajado. Se você não crê em milagres hoje, eu vou te contar a história de alguém que viveu um milagre extraordinário. Daqueles que a ciência fala, até os médicos falaram, um milagre. Então, Neto, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui fazendo esse podcast com você. Já começa introduzindo aí, dando uma palavra para os nossos queridos aqui. Obrigado, Lamartine. É uma honra mesmo estar aqui. É um privilégio mesmo poder estar aqui com você. São tantos anos juntos, né? Tem uma história grande de vida aí. Quantos anos você lembra? Eu tô aqui na igreja, eu te conheci em 87. Foi logo depois que eu viajei com Vencedores, né? O Oswaldo estava na equipe, a gente foi ministrar. Ainda era congrega, né? Era congrega, ainda não era. Ainda. Aliás, oficialmente você não era nem pastor ainda, você não tinha sido não tinha sido ordenado ainda. Eu fui na sua ordenação. E quando eu cheguei lá, fiquei encantado com a comunidade, né? E pelo fato de você ser um músico também, isso me foi decisivo para eu ficar na igreja. O Neto chegou, você tinha o quê? Uns 18? 17 anos. Conheceu a Paola, né, que hoje é esposa dele, pastora também. Hoje o Neto está na nossa IA Church lá em Campinas. Está começando, mas uma igreja já linda, né, que está se reunindo lá. Então, gente, mas a história do Neto, nós vamos contar aqui algumas coisas bacanas, mas a cereja do bolo vai ser a cura, um milagre, não é nem uma cura, no caso dele foi um milagre, né, que aconteceu e, na minha experiência, foi a coisa mais extraordinária que eu já vi acontecer, né? E olha que eu já vi coisas muito lindas. Mas, Neto, eu vou começar perguntando, quando você chegou na igreja, você trabalhava na área de processamento de dados? Eu era analista de sistemas, eu me formei lá na Escola Técnica Federal de São Paulo, um curso técnico, né? Eu já trabalhava na área desde 85, eu era analista de sistemas e trabalhava na Avenida Angélica, a gente almoçava algumas vezes por lá. Você, nessa época, você já tinha sido também editor de som, né, para gravação de discos? Sim, eu trabalhei na Comev, né, Comunicações Evangélicas, como técnico de som. Eu era engenheiro de som lá, mixei alguns discos, gravei alguns discos. Foi assim que eu me aproximei de Vencedores, na verdade, né? Então, gente, o Neto é um músico maravilhoso, ele que fez toda a produção dos meus discos, foi tudo ele que fez. E o Neto é um pianista maravilhoso, tocou em Vencedores, que eu também toquei, né? Para os mais novos não devem saber, mas para os mais velhos sabem que Vencedores era o grupo mais... a referência, né? A referência de música boa, né? E quando você chegou, você tinha, assim, vontade de viver da música? Como é que era? Vontade, sim, mas na época eu tocava um pouquinho, cheguei a tocar em alguns eventos, em bar, essas coisas, mas nunca gostei. Nunca. Se não fosse para trabalhar com o que eu vinha trabalhar depois na igreja, acho que eu não seria músico profissional, não, né? Quando eu senti o chamado de... Aliás, essa é uma história interessante, né? Se você me permite contar. Eu estava orando, muito insatisfeito com o meu trabalho profissional, né? Com análise de sistemas, e eu coloquei diante de Deus um jejum que eu queria fazer, um tempo de oração, pedindo para Deus, me tira daqui, eu quero ser músico, eu quero trabalhar na igreja, eu quero me envolver com essas coisas. E naquela semana você me ligou, do nada, e falou assim, Deus me falou que quero para você trazer você aqui para a igreja, em tempo integral. Isso foi no meio do ano de 96, pouco antes de eu me casar. Nossa, já muitos anos depois, né? 10 anos depois. Porque você já tocava no louvor, sim, né? Sim. Estava sempre ensaiando. Eu já era o ministro de música da igreja, né? O líder de louvor da igreja e tal. E aí, então, você veio para a igreja em 97? 97 eu comecei. 97 eu comecei, janeiro de 97. E foi um pouquinho antes de você se casar. Um pouquinho antes de eu me casar. Aliás, foi interessante, porque você me chamou, eu falei, olha, Martim, eu
estava orando a respeito disso, eu tenho vontade, sim, só que eu vou me casar agora. E a minha empresa não está muito bem, eles estão querendo fechar, eles vão me mandar embora. Então eu vou esperar eles me mandarem embora para receber os direitos todos, né? E aí, quando eu voltar de lua de mel, eu venho para a igreja. Aí você falou, tudo bem. Só que naquela época, naqueles dias, tudo que estava indo bem à minha empresa começou a ir mal. E os negócios estavam para ser fechados. Ao contrário, estava indo Tudo mal. estava mal, começou a ir bem. E aí eu não entendi de Deus. Falei, Deus, por que estava tudo certo, né? Eles iam me mandar embora, ia receber tudo. E aí eu senti muito claro de Deus que Deus queria que eu optasse, que eu decidisse para o ministério, que o ministério não fosse alguma coisa assim que eu... Um escape, Um escape, um segundo plano. Então, isso foi muito importante na minha trajetória, porque quando, às vezes, eu ficava abalado com alguma coisa no ministério, na igreja, no trabalho, né? Eu me lembrava que eu não estava ali porque era uma segunda opção. Eu tinha decidido, Deus me deu o privilégio de decidir. Então, quando eu entendi isso, eu falei, Deus, tá bom, então se o senhor quer que eu decida, eu decido. Eu vou ficar na igreja, vou aceitar, mesmo que eu tenha que abrir mão dos direitos que eu tenha. E do mesmo jeito que tudo começou a ir bem, começou a ir mal de novo, e em 15 dias eles fecharam a empresa, me mandaram embora, eu recebi tudo e estou na igreja desde então. Que benção. Então, na verdade, você acompanhou todo o crescimento da igreja, desde dos primeiros todas as momentos. mudanças, todos os prédios, eu estava junto. E assim, isso eu nunca te perguntei, quando você estava vivendo a história, né, de ministro de música, você achava que aquilo seria a tua vida inteira ou você achava que tinha algo mais? Eu achava que tinha algo mais, não sabia o quê. Não sabia o quê. O chamado pastoral veio depois, de fato, depois do acidente, né? Eu sempre me vi mais do que simplesmente um músico, né? Eu sempre via que existia uma questão ministerial que eu exercia como líder de louvor, ministro de louvor, mas eu não tinha entendido ainda o que Deus queria, e isso veio depois. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais, não sabia exatamente o quê. E eu sempre tive muito próximo do Neto. Neto sempre um músico maravilhoso, muito talentoso, mas eu percebia um potencial enorme nele que eu achava que nem ele via. Não via mesmo. Né? Eu falava, poxa, um cara tão talentoso, não na questão musical. Musical você sempre exerceu com muita facilidade, com muita criatividade, né? Pegava uma música, fazia a música ficar linda, né? Com os arranjos e tudo, né? Mas eu via algo mais. Eu achava assim, você é uma pessoa pacata e eu falava, puxa vida, será que ele nunca vai desabrochar, nunca vai romper, né? Mas assim, sempre com uma vida reta, sempre com uma vida de muito exemplo, sempre foi uma pessoa amada por todo mundo, pela sua maneira cordata de ser e tudo mais. Eu acho que o que aconteceu, na verdade, na sua vida, o problema da sua enfermidade, foi algo que mudou a sua vida, né? Completamente. E eu queria que você já contasse para as pessoas, porque você estava num dia normal, né? A gente estava trabalhando lá, até conversei com você. A gente tinha saído para almoçar e no meio da tarde eu comecei a me sentir... Você tinha me pedido para fazer alguma coisa, não lembro exatamente o que era, que eu tinha que mandar algum arquivo para alguém, e eu estava na frente do computador, falei, nossa, esse computador tá lento, não anda, tá devagar. E, na verdade, era eu que estava lento, não era o computador, eu que estava devagar. Eu estava começando a ter o AVC, né? Eu tive uma dissecção na carótida que causou um trombo, impedindo o sangue de ir para o cérebro. Então, eu comecei a sentir os sintomas de AVC. Essa dissecção, na verdade, é como se tivesse descamado, né? Isso, imagina uma jaqueta com forro, né? Tá. O sangue, em vez de passar pela manga, passava por dentro do forro. Então, ele entupia. Ele não ia mais. Não ia mais. Na região aqui aqui no pescoço, no lado direito. Então, assim, para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando, se uma pessoa fica sem oxigenação no cérebro em 5 minutos, é morte cerebral. Morte cerebral, não tem volta. Se você fica 1 minuto, 2 minutos, já começa a ter grandes sequelas, né? Você ficou quanto tempo? Esse sintoma começou por volta das 4 da tarde. E aí eu estava de moto na igreja, eu liguei para a Paola, minha esposa, falei, Paola, vem me buscar porque eu não estou bem. E ela achou estranho, porque era nosso dia de rodízio, e ela sabia que eu não ia pedir se não fosse uma coisa importante. Enquanto ela estava vindo, eu deitei no sofá, aquilo que eu tinha lá no estúdio, para descansar um pouquinho e não dormi. Graças a Deus que eu não dormi, porque logo eu desci, mas quando eu desci... Mas sentia uma dor? Não sentia nada, só sentia uma fraqueza, uma moleza, né?
Quando eu desci todo torto já, com a boca torta, com as mãos tortas. E você percebeu? Não percebi, eu não sabia de nada. As pessoas me olharam e acharam que eu estava brincando, fazendo alguma gracinha, né? Quando a Paola me viu, né, na rua, já entrando no carro, ela ficou preocupada. Ela ligou pro Nassim, o médico lá da igreja, né? Falou, ó, Nassim, o neto tá tendo um AVC. E ele achou engraçado. E ela sabia que era AVC? Ela achou, identificou, né? E o Nassim achou engraçado ela saber disso e falou, como assim? Por quê? Ah, ele tá tudo torto, tá falando mole, enrolado. Leva ele pro hospital. E aí eu fui pro hospital, lá pro São Camilo, e eles demoraram para identificar o que era. Porque você foi vomitando já. Fui né? vomitando já. Eu cheguei já inconsciente. Eu não lembro de ter chegado. Já não lembro. E porque eu jovem, sem beber, sem nenhum histórico de droga, nada. Tinha uma saúde boa. Tinha 36 anos na época. E os médicos demoraram muito para identificar o que podia ser. E por causa disso, eles me deram um medicamento que poderia atrapalhar o próximo procedimento que eles teriam que fazer, né? Então, da hora que eu comecei a sentir os sintomas até que eles definissem qual seria o procedimento, deu quase 8 horas. 8 horas? 8 horas. Foi das 4 até meia-noite. E você ficou completamente sem nada no cérebro? Eu não sei te dizer, eu apaguei. Logo que eu entrei lá no hospital, eu fui fazer uma tomografia e depois já não lembro de mais nada, né? Eu me lembro que a gente recebeu uma notícia, né? Que dia que era da semana? Uma segunda-feira. Era uma segunda-feira, mas não sei por que razão me falaram, eu reuni assim de última hora todo mundo. Nesse final de semana anterior, a gente já tinha um congresso nosso da igreja, lá em Alphaville, no hotel lá. E na segunda-feira você já tinha convocado toda a liderança para ter uma reunião, como um feedback desse congresso, né? E então estava todo mundo reunido na segunda-feira. A reunião já existiria. Entendi. E eu estava no hospital e você estava na igreja. Isso, eu me lembro que assim, eu reuni as pessoas e de repente eu sabia que fiquei sabendo que você tinha ido para o hospital, que você não estava bem, mas não tinha noção. Uhum. Aí me ligou a Núbia. Que é enfermeira, né? É enfermeira e tal, e assim, o diagnóstico que ela deu foi terrível. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não tive coragem nem de falar. Porque ela falou, o neto está com AVC. Se não morrer, vai ficar tetraplégico. Se ele não morrer, vai ficar tetraplégico e pior, falou, e vai ficar bobo. Porque ele não tem oxigenação, ficou muitas horas e o prognóstico que o médico deu era terrível, né? E assim, mas a gente vê a mão de Deus em algumas coisas, né? Eu me lembro que eu peguei o telefone e assim o Espírito colocou uma gana, uma indignação, sabe? Que eu falei, não vou nem dizer para vocês o que está acontecendo, mas o neto está correndo um risco gravíssimo de vida e nós vamos levantar um clamor aqui. A igreja levantou um clamor, foi uma coisa tão tremenda e as pessoas foram para lá, né? Foram para lá. Aliás, as pessoas do hospital acharam que era um artista que estava lá, uma pessoa famosa, porque lotou a entrada, o saguão do hotel lá, do hospital, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas tinha uma multidão lá. Foi ali no São Camilo, né? São Camilo, Foi todo mundo para lá. E a doutora Sueli, que é uma ovelha nossa também, ela disse que estava acompanhando. Ela pediu para acompanhar o procedimento. O procedimento. E ela viu o seu cérebro sem sangue. Foi uma angioplastia, né? Que eles tiveram que colocar um stent para desobstruir. E ela estava na sala lá onde estava sendo. E ela disse que viu quando... Porque o que acontece? O cérebro, quando ele não recebe o sangue com oxigênio, ele começa a entrar em decomposição, né? Porque aí começa a ter perdas irreparáveis, né? Você vê que uma criança que nasce e tem um problema de oxigenação, se ficar 2, 3 minutos, ela fica com sequelas, né? Não anda, ou não fala, ou tem alguns outros, dependendo da área do cérebro que foi afetada, né? E aí ela disse que naquele momento ela viu o sangue entrando no seu cérebro e ela falou assim, olha, ainda que eu não seja neurologista, eu vi que o sangue irrigou todo. Então aí Deus falou com ela, eu não disse para você que se creres verás a glória de Deus? E aí foi, ela na hora ela sentiu que não tinha tido sequelas, né? Não tinha nada importante, né? E aí a gente continuou orando e tudo. Havia naquele momento, naquele tempo, alguém que dividiu com você lá o quarto, né?
uma pessoa que tinha uma condição muito menor, né? Que ficou muito menos tempo e teve sequelas gravíssimas, sim, né? sim. Eu fiquei na UTI, né? Na UTI não é separado, então tinha acho que umas 3 ou 4 pessoas lá também. E, de fato, tinha gente lá que não tinha sido tão grave quanto o meu e ficou com uma sequela bem pior. E quanto tempo que você ficou inconsciente? Eu não sei exatamente, isso é uma coisa que me ficou meio apagada. Até quando eu voltei, fiquei em coma pelo menos uns 3 dias, coma completo, né? Quando eu voltei, eu comecei a me dar conta do que tinha acontecido, porque nesse tempo de coma eu não sabia nada, né? Eu lembrava de ter chegado no hospital e de estar sendo levado para fazer o procedimento só, mas muito vagamente. A única coisa que eu me lembro é de falar para Paola, olha, fala para a Júlia não ficar com medo. Mas você tinha consciência que estava Eu com sabia que era alguma uma coisa grave. séria? Sabia? Eu sabia que era alguma coisa grave, mas não fazia ideia do que era. Ninguém tinha falado de AVC para mim. Eu sabia que eu não estava bem, mas eu sabia que eles estavam me levando para algum canto que eu não sabia onde era. A Mariana era pequenininha ou não tinha nascido? 3 anos. A Júlia tinha 6 anos. Então a Júlia já entendia. A Júlia já entendia. Eu falei, fala pra Júlia não ficar com medo. Foi a única coisa que eu me lembro, né? E aí eu me lembro de acordar, entubado, né? Depois de 3 dias. E eu não queria saber o que tinha acontecido. Foi uma sensação muito estranha no começo, né? Eu evitava de ouvir o que tinha acontecido. Demorou para eu entender o que tinha acontecido e a Paula me contar tudo. Ela me contou que o pessoal tinha ido lá na Mas igreja. quando você voltou, você já voltou entendendo as coisas. Sim, voltei entendendo. Estava consciente. Tinha alguns lapsos, né? E aí eles começaram a fazer alguns testes para avaliar. Então, foi um teste de sensibilidade, teste de visão lateralidade, assim. E isso ficou um pouco prejudicado. Então, na época eu tocava violão, hoje eu não consigo tocar mais, porque eu perdi um pouco da sensibilidade na mão esquerda. E como que está isso hoje? Sensibilidade está um pouco melhor, mas ainda não consigo tocar. Né? Mas demorou para eu conseguir tocar piano de novo. Eu tive que me reeducar, pensar de novo como é que eu ia tocar, usar até a formação dos acordes, sim, a maneira como a maneira forma, de formar, né? No começo eu esbarrava demais, ainda esbarro, né? Ainda não tenho uma destreza tão boa na mão esquerda hoje. Mas eu consigo tocar, toco. Não, mas já é imperceptível. Né? Quem não sabe, não. Eu me conheço, eu sei, né, das limitações. Mas a questão física foi a menos traumática, eu acho. Acho que o que mais demorou para voltar é a questão emocional, assim, sabe? Porque eu fiquei durante muito tempo, muito abalado, porque como eu não conseguia tocar, embora na saída do hospital eu já estava tocando piano lá do hospital. Isso foi um testemunho muito grande. Diz que as pessoas ouviram, alguns pacientes no hospital ouviram e foram tocadas pela música que eu estava tocando lá, né? Então eu creio que Deus estava usando ali. Mas eu sempre tive, Lamartine, você sabe disso, me acompanhou, a minha identidade muito ligada ao fato de eu ser um músico. Quando eu não consegui mais ser o músico que eu era, eu me senti sem chão. Eu fiquei perdido. Falei, que agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso, né? Então, e para as pessoas entenderem, não é que ele não conseguia. Ele continuou tocando muito bem. Só que o Neto sempre foi um músico muito intuitivo. Então, até a construção dos arranjos que você fazia tocando, né? Sim, sim, sim. Então, isso foi porque a gente percebeu, no começo, a gente percebia você esbarrando e tudo, mas logo você conseguiu superar isso e começou a tocar. Só que você começou a sentir travado, principalmente na composição dos arranjos, né? E eu percebi isso, quer dizer, eu até perguntei, Deus, foi um milagre extraordinário, porque o médico falou. E o que eu achei, assim, voltando um pouco para trás, a coisa de Deus foi tão extraordinária, porque o médico plantonista que estava lá naquele dia era melhor de São Paulo. Um dos melhores de São Paulo na área de neurologia. Sim, sim. E um cirurgião. Foi ele. Quer dizer, então não foi por acaso. Né? Eu fui para o hospital certo, no dia certo, na hora certa. Na hora, se tivesse outro cara, morreria. Porque ele não ia descobrir, né? Não ia saber como tratar. Então, mas mesmo assim, foi ele quem falou com a Núbia, dizendo que o prognóstico era muito ruim, né? Era tetraplegia, ou então ficar sem falar, ou ficar vegetal, né? Ou morrer. Não, e na sala onde a doutora Sueli estava, quando apareceu lá o cérebro todo apagado, o médico falou para ela, você sabe o que isso significa, né? Que não tem mais jeito, já era.
Porque o cérebro estava todo Tá apagado. tudo apagado. Ele falou para ela, você sabe, né? Porque não era a especialidade dela, mas o médico falou, você sabe o que isso significa, não tem mais jeito. E aí ela, em fé, creu, porque ela viu, depois ela viu o cérebro acender. Então foi... Que coisa, né? Porque é importante saber também que o acender é que essas tomos, elas têm cores, né? Sim, exatamente. Na hora que entra o sangue, Ele ficou ele colorido, ilumina, iluminou, né? Não, e aí ligou, todo mundo vibrou, assim, para nós foi uma experiência também, né? Sim. Porque, primeiro que você era uma pessoa muito próxima, né? Então, a minha sensação foi de indignação, dizer, não vai acontecer. E nós guerreamos. Eu nunca vi a igreja guerreando com tanta fé ousadia, e declarando, não é, Senhor, se a tua vontade for. Não, nós não aceitamos, nós proibimos, declaramos vida, ressurreição. Foi assim, extraordinário, né? E para a igreja acabou sendo um testemunho de milagre muito grande, né? E eu sempre brinco com o Neto, falo, Neto, você é um cara que não tem direito de duvidar que milagres existem, porque foi muito extraordinário, foi muito extraordinário. Aí voltando para a questão do tempo que você teve que trabalhar, para fisioterapia, para... eu tive um processo longo de fisioterapia para tratar tanto o movimento fino, que também foi uma coisa que eu tive que tratar bastante, né? A coordenação motora fina. E foi só na mão esquerda? Só na mão esquerda, porque o lado direito controla o lado esquerdo. Como foi a carótida da direita, ela impedia o sangue não é lubrificar, de receber oxigenar. O lado direito, né? Mas foi só na mão, não foi no pé, na perna, não. Só na mão. E a questão da lateralidade, assim, era engraçado porque eu sempre fui muito bom de mapa, de saber onde eu estava. Depois disso, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, se eu estou numa rua, eu tenho que fazer conta para saber se o número está aumentando ou diminuindo. Não é uma coisa assim automática, como era. Eu tenho que olhar os números e ficar, não, esse aqui é maior que aquele, para poder identificar isso. E acho que isso tem a ver, de alguma forma, com a questão da percepção musical. Porque eu percebi que a percepção musical, para mim, ficou um pouquinho afetada. Eu sempre tive nunca tive ouvido absoluto, mas sempre tive um ouvido relativo muito bom. Eu sabia, conseguia me achar sempre muito fácil, né? E depois disso, eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, você estava no carro ouvindo o arranjo que o João tinha feito para uma das músicas, né? E eu fiquei desesperado, porque eu fiquei assim, Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui nessa música. Demorou para eu me achar novamente, sabe? Esse processo... Quando entender, para quem não é leigo, né, significa saber que acordes que estavam sendo feitos. Por que ele estava fazendo aquele encadeamento, que nota que era aquela. E para mim isso sempre foi muito fácil. Era natural. Eu ouvia, eu sabia. Eu podia repetir no teclado, no piano, né? E depois eu tive que reaprender tudo isso, né? Mas eu não minimizo em nenhum momento o milagre de Deus por causa disso, porque eu tenho convicção de que isso foi o que Deus permitiu que acontecesse para que Ele restaurasse a minha identidade. Eu acho que muitas coisas, né? É claro que a gente nunca pode dizer o que Deus está fazendo, né? Entender, né? A Lília sempre pergunta, o que você acha que Deus está fazendo? Eu falo, tenho algumas conjecturas, eu não tenho certeza. Mas eu penso assim, que primeiro Deus queria que você entendesse que a música não era quem você era. Exatamente. A tua musicalidade não era quem você era. Você podia ser uma pessoa muito usada por ele, não necessariamente na música. Embora ele tenha restaurado, hoje você volta a tocar. Sim. Mas não era isso a única coisa que ele tinha para você, né? E você sabe uma coisa engraçada que eu tinha quando eu era adolescente, jovem, assim? Quando alguma coisa não dava muito certo, ou eu não me dava bem em algum evento, qualquer coisa assim, eu falava assim, tudo bem, mas pelo menos eu tenho a música. E a música ninguém vai tirar isso de mim. E aí, quando aconteceu, não que Deus fosse mal, muito pelo contrário, mas é como se Deus falasse assim, a música eu te dei. Você, faz parte de você, mas não é você. Não é uma coisa sua, é para mim, e isso não te identifica como um todo. Faz parte, mas não é tudo. E eu tenho convicção de que Deus usou isso para mudar a maneira como eu encaro a vida e o ministério também, né? Porque você continuou muitos anos, né, como ministro de música, tocando, dirigindo estudos, ensaios e tudo, mas eu percebi que você foi mudando um pouco o foco. Sim. Né? Eu percebi até que
chegou um momento que parecia que você não estava mais tão Não, apaixonado por aquilo. Sim, Parecia que você sim. queria mais alguma É coisa. verdade, Né? é verdade. Tanto que hoje eu sou músico, eu continuo tocando, tudo, mas eu não me sinto mais músico, tão músico quanto me sinto pastor hoje. Hoje eu me sinto muito mais pastor do que músico, né? Eu continuo tocando, quando precisa eu toco, tenho musicalidade, gosto, tudo, mas não é aquilo mais que enche meu coração. Esse chamado se tornou secundário. Secundário. Né? É o que aconteceu com você. Comigo foi exatamente isso, porque de uma hora para outra eu percebi que não era aquilo que Deus queria, que eu devia recuar, que literalmente ele falou, você vai parar de tocar para que outros se levantem. Entendeu? E hoje eu continuo adorando, toco em casa, mas eu nunca, antes não, eu queria viver da música, né? E quando Deus falou para mim, não, você não vai ser músico, você vai ser um pastor, para mim foi um choque. Entendeu? Porque eu me via através da música. Os meus problemas com meu pai é que eu não queria ser engenheiro, ele queria que eu fizesse um curso que não fosse viver da música. Né? E quando eu me converti, Deus me chama para uma coisa que não é a música. Né? Então, mas assim, Neto, nesse processo, quais foram as áreas de luta que você teve? Você passou a ter um sentimento de, sei lá, de inferioridade, no sentido de que a coisa sim. que você tinha de melhor foi colocada em xeque? Com certeza. Eu passei. E assim, eu lembro que na época que eu voltei para casa, né, depois de 2 semanas, você falou com a Paola, fala pro Neto que ele fique em casa o quanto tempo ele precisar, até o final do... Isso foi em agosto. Você falou para ela, pode ficar até o final do ano, volta só ano que vem. E eu vou confessar que se dependesse de mim, eu não sei quando eu teria voltado. Eu lembro que na época eu tinha uma jaqueta de couro que eu usava quando andava de moto, e eu ficava com essa jaqueta o dia inteiro em casa. E a Paula tinha raiva dessa jaqueta, de me ver com aquilo lá. Mas eu depois entendi que a jaqueta era uma maneira de me sentir protegido. Eu me sentia muito vulnerável. Né? Eu tinha medo de sair na rua sozinho. Porque existia o risco de ter alguma intercorrência? Sim, durante um ano eu não podia andar de moto, eu tinha que saber entender, porque como foi um acidente, ninguém sabia exatamente por que aconteceu. Então eu tinha que tomar uma série de cuidados, né, por causa do que tinha acontecido, do stent, tudo. Então eu fiquei com muito medo de agir, de fazer, então de tomar a iniciativa de fazer as coisas. E a Paola foi fundamental nesse processo, porque ela não me deixava quieto, não. Eu só tinha vontade de dormir. Talvez até por uma questão de recuperação, né, do cérebro também, né? Tá, é possível. Mas eu só queria dormir. E a Paola chegava em casa, estava trabalhando, chegava em casa e ficava brava. Você está dormindo? Levanta, vamos fazer alguma coisa. E ela botou uma data. Não, no feriado de acho que 12 de outubro você volta, depois do feriado você volta para a igreja. E eu, revoltado, não queria, queria ficar quieto, né? Mas isso foi muito importante, porque se dependesse da minha vontade, talvez eu entrasse numa depressão profunda, porque eu não tinha vontade de fazer nada. Né? Eu não conseguia tocar, que era a coisa que eu mais fazia. Né? Eu não podia ir trabalhar de moto, que eu era como ia. Pegar ônibus era muito complicado para mim. Então, assim, eu tentava empurrar isso para frente o máximo possível, mas ela falou, não, vai, volta. E isso foi fundamental para não me deixar entrar numa depressão. Não deixar... Agora, quando você passou pelo processo, você focava... Você tinha consciência de que tinha acontecido um milagre? Não tinha dúvida, não tinha dúvida. E isso não gerou em você assim, puxa vida, Deus deve ter um propósito para ele ter me mantido? Com certeza. Eu sabia que não era à toa. Né? Eu só não conseguia naquela hora entender o quê, porque, veja, a minha área de atuação tinha sido abalada. Então eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Né? Se for um milagre, por que não foi completo? Não foi por que eu não consigo... Na minha cabeça, eu teria que voltar tocando igual ou melhor, né? Já que é milagre. Né? Mas é bom ver que Deus permite essas coisas para tirar a gente da nossa zona de conforto. É como ele fez com Jacó, né? Exatamente. Eu me vejo na perna de Jacó, ele ficou manco. Mas mudou a vida. Mudou a vida. Ele teve seu nome trocado, né? Uma nova identidade a partir daí. E eu creio que foi isso que Deus fez comigo. E que ano que foi isso, Neto? 2006. 2006. Quando foi que você começou a sentir que Deus estava colocando em você um chamado pastoral? Eu acho que um ou 2 anos depois.
Porque, na verdade, você já era Já pastor, era, né? Já era um pastor de música. era um pastor de música, mas eu não conseguia me ver, embora eu fosse eu sempre me chamava como líder de louvor, ou ministro de música. Eu não tinha coragem de usar o nome pastor de música, embora era o que eu fazia, né? Eu cuidava das pessoas. Mas a partir daí eu comecei a ter muito mais empatia com as pessoas, a olhar para as pessoas e ter o desejo de cuidar de pessoas mesmo, né? De pastorear no sentido de ter cuidado, de me importar, de ensinar, de mostrar aspectos do dia a dia da adoração que extrapolavam o momento de louvor, né? Então foi a partir daí que eu comecei a sentir esse chamado, a me dedicar um pouco mais a trazer pequenas palavras para as pessoas, algumas direções, né? Corrigir algumas coisas que muitas vezes contaminam, né, o ministério de louvor com mitos e a religiosidade. Não, e uma coisa que eu comecei a notar, não sei se foi logo depois disso, mas o Neto é muito inteligente, fala bem inglês, fala fluentemente inglês, entende tudo. Eu comecei a perceber que você começou a ouvir outras pessoas, a pessoas de peso, né, que começaram a agregar valor teológico. Sim, até. sim. Quando que foi isso? Porque antes era basicamente músico, não tinha interesse. Exatamente. Eu acho que foi um pouco depois, assim, foi perto da época em que você me ungiu pastor, né? Que foi quando eu comecei a me enxergar mais e entender que eu precisava de mais estofo, né? Mais conhecimento. E eu sempre lembrava de você falando que a gente tinha que ouvir muito, que você mesmo ouvia muita gente, que você usava muitas coisas de exemplo. Então, eu usei isso, né? De procurar pessoas com quem eu me identificava. Embora na igreja a gente tivesse muito ensino, sempre foi muito forte na nossa igreja, eu ouvia você pregar toda semana, né? Mas até para me desafiar, né, eu precisava ouvir outras pessoas e conhecer outras coisas. E foi nesse tempo que eu comecei a buscar. Até porque tem a facilidade de entender inglês, eu busquei outras coisas fora também, né? Não, isso é fundamental, porque ninguém sabe tudo. Ninguém né? sabe tudo. Até hoje eu continuo ouvindo, continuo lendo. Assim, quando eu descubro alguém que é muito relevante, eu começo a ouvir, eu maratono. Maratona, Às vezes as pessoas falam, maratonei, eu também maratono um monte de gente. Né? E assim, às vezes o camarada, ali, no meio de uma pregação, ele cita alguém. Aí você vai atrás, né? Aí eu vou atrás e começo a seguir o cara também, entendeu? E compro os livros e leio. Então isso, assim... Enriquece demais. Né? Isso é uma aceleração extraordinária. Né? Isso começou a acontecer comigo quando eu comecei a ir para os Estados Unidos mais frequentemente. Porque lá eu descobri pessoas profundas, comecei a ouvir muito. E naquele tempo não tinha ainda YouTube, né? Mas tinha a televisão lá, que era... Aí você maratonava a televisão. Maratonava a televisão e tal. Depois que começou os canais do YouTube, aí eu comecei para o YouTube. E comecei a ler, assim, abriu muito a minha cabeça, né? Então eu sempre digo que a pessoa que tem acesso... Muita gente fala, pastor, como é que você conhece tanto? Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar inglês. Porque os melhores estão lá, né? Estão tudo lá. E eles escrevem livros, eles têm pregações. Hoje tem muito acesso ao conhecimento. Sim. Mas quem não tem acesso ao inglês acaba perdendo muita coisa. Mesmo quando é traduzido, né, Lamartine? Muita coisa é mal traduzido. Então, não, e às vezes não traduzem os melhores. Né? Exatamente. Traduzem os mais conhecidos. Os que são mais relevantes, mais conhecidos. Mas os caras profundos, muitas vezes não tem, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante. Eu comecei a ver em você uma vontade de... Falei, puxa, o Neto, nunca falei isso para ele, ele está indo buscando. Às vezes me mandava alguma... Olha esse cara aqui, muito legal e tal. Quem que são algumas pessoas que você ouve ou que você ouviu nesse processo, que você gosta, que você aprendeu? Olha, tem uma pessoa que eu comecei a ouvir, que até é motivo da gente brincar um pouquinho, né? Eu ouvi bastante o Joe Osteen. Assim, por quê? Porque eu acho que, embora a gente comente que ele é um cara que tem um evangelho meio raso, né? Não é muito profundo. A Lília adora ele. Mas ele é uma pessoa que te bota pra cima. Né? E ela fala exatamente isso. Ele te bota pra cima. Então, eu acho que tem que ter alguém que você ouça que te ajude a enxergar as coisas positivas, sabe? Que você tem possibilidade, né, de crescer, de buscar coisas novas, tal. Mas ultimamente eu tenho ouvido muito o Timothy Keller.
Ah, esse é fera. É muito bom. Eu me identifico muito com a maneira como ele organiza o que ele prega, O né? O pensamento. pensamento. Então, é muito fácil para mim ouvir e falar, entendi, faz sentido. Né? Então, eu tenho ouvido bastante o Tim Keller. Tem outros pregadores também, mas... Você falou daquele Mark Chain, né? Eu... Jack Chain, como é que... Jack Chain é um carequinha, né, lá da Califórnia. Como é que daqui a chama? pouco eu lembro o nome dele. Francis Chan. Francis Chan. Também é sensacional. É um cara assim que... Ele é um cara que você tem que ouvir com cuidado, porque ele te derruba, né? Dá um soco na boca do estômago, assim, na maneira como ele vê o evangelho, né? Ele te deixa meio sem chão. Então, não é sempre que dá para ouvir, tem que ouvir preparado para as pancadas que você vai levar. E hoje, qual que você entende, além do ministério pastoral, qual você acha que é o seu dom de ministração? É mais mestre, mais evangelista? Eu acho que é mais mestre. Acho que é mais mestre. Mas dissecar um pouco a palavra e tentar trazer as coisas, uma palavra que ajude as pessoas a pensarem um pouquinho, a entenderem de verdade. Né? Que eu acho que a coisa mais difícil hoje é você lidar com os mitos que as pessoas estão acostumadas, com as religiosidades. Né? As pessoas querem as coisas muito prontas. Né? E fazer a pessoa pensar e agir de fato debaixo da luz do evangelho é o mais complicado. Então, a que você acha que se deve a falta de conhecimento tão grande hoje no meio da igreja cristã? Né? Hoje as pessoas têm muito acesso na internet e ouve muita gente, acaba... Por um lado é bom, porque tem acesso, mas por outro lado confunde a cabeça das pessoas, né? Eu acho que o que falta é a gente perder um pouco daquela coisa da escola bíblica, sabe? Que a gente ia na escola dominical e toda semana se aprendia alguma coisa da Bíblia de uma maneira bem pontual, bem profunda. E acho que a falta de Bíblia acho que é a maior doença que a gente tem hoje, né? A gente vê isso refletido, inclusive, na música que a gente canta. Né? Tem muito pouca profundidade. Né? E eu costumo dizer que você quer conhecer o que uma igreja pensa ou prega, ouve o que ela canta. É verdade. Né? O que a gente canta é um reflexo daquilo que a gente crê. Ou do que a gente vai crer ou do que a gente está crendo. Né? Então, eu vejo que o Ministério de Louvor tem um papel muito importante na escolha das músicas, na escolha do repertório, que vai ministrar para as pessoas uma verdade bíblica, porque aquela verdade bíblica fica ressoando. Mas, infelizmente, né? Hoje nem se compõe mais. Né? Se você quiser cantar músicas bíblicas, você tem que se valer das antigas. Exatamente. Né? E é uma questão, até quem fala muito sobre isso, Ademar, né? Se ele canta muito a palavra. Sim. Mas hoje você percebe que as pessoas falam de realidades, de Deus e tudo, mas não tem aquelas letras, né, que uma canção... porque as pessoas se prendem nos chavões, né? O chavão virou... as frases feitas viraram o que a gente fala o tempo todo, né? Tem muito pouca profundidade. A pessoa fala, você é um fascista, e não sabe o que é. Né? Você fala sobre... A gente costuma brincar, né? Você quer fazer uma música fazer sucesso, coloca chuva, fogo e unção, pronto. E o mar abrindo. E o mar abrindo. Então... mas as pessoas muitas vezes não se valem da palavra como um todo, não vivem aquilo, né? Então, o que eu procuro fazer quando eu estou pregando, ensinando, ou mesmo ministrando louvor, é trazer a palavra de uma forma mais que a pessoa identifique aquilo como uma realidade para a sua vida. Né? Viva aquilo lá, que a gente ouve as coisas, mas não vive. A palavra não nos transforma de verdade. Né? A gente não vive de acordo com aquilo que a gente está falando. Bom, eu também creio que Jesus fala, né? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, não existe opção de você ter uma coisa ou outra. Não, é as duas. Né? Essa coisa de, olha, essa é uma igreja da palavra, mas não tem o poder de Deus, não é uma escolha. Não. Porque se você anda na palavra, mas não tem o poder de Deus, você vai ter uma igreja onde as pessoas continuam amarradas. Uhum. Né? Elas podem até ter conhecimento, mas não conseguem viver aquilo que elas aprendem. Por outro lado, se você tem uma igreja que só enfatiza o poder de Deus e não ensina a palavra, qualquer que seja a manifestação do poder é aceita. É aceita. Mesmo quando ela é estranha, mesmo quando ela não vem de Deus. Exatamente. Porque as pessoas não conseguem discernir o que de fato está por detrás. Né? Então a igreja forte é a igreja que é poderosa em Deus, mas que é firme. Firme, fundada na palavra. A igreja primitiva, né?
Eles se mantinham firmes no quê? Na oração, na comunhão. doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Quer dizer, é uma série de coisas, né? Agora, Neto, você acha que a igreja de hoje... Essa é uma coisa que muita gente me pergunta, que tem me feito refletir muito. Você acha que a igreja de hoje ela tem um chamado para ser tão poderosa nos sinais, na manifestação, como a igreja primitiva? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Porque a igreja tem que ser relevante, mostrando o poder de Deus. Né? E nunca houve uma demanda tão grande. Tão grande, tão grande. E nem oportunidade, né? De alcance. De alcance, né? É impressionante. Eu estou dirigindo uma célula online e tem gente do Brasil todo na minha célula, né? E como é online, a gente não se conhece pessoalmente. Mas o testemunho que eu vejo das pessoas é que muita gente fica o dia inteiro, literalmente, ouvindo pregação, né? E eu falo, olha, gente, isso é sensacional, porque você está enchendo a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus. Você saiba quem ouvir, né? Você tem que escolher quem ouvir, mas você tem que colocar isso em prática. E como é que você coloca isso em prática? Estando junto com as pessoas. É verdade. Né? Então, eu tenho enfatizado na minha reunião que as pessoas precisam extrapolar a reunião online. Elas têm que se conhecer, têm que se ligar, têm que orar umas pelas outras, têm que se expor. Porque quando a gente se expõe, a gente dá a oportunidade de ser usado, de exercer os nossos ministérios que são abastecidos com aquilo que você ouve na internet, por exemplo. Mas se a gente não coloca isso em prática, né, a gente fica cheio de coisa, de conhecimento, mas não põe ele em prática e não usa, né, de fato. E hoje, assim, principalmente depois da pandemia, e principalmente com a oportunidade que as pessoas têm de ter acesso a pregações, a cultos, tem muita gente optando por ficar em casa, por ouvir o culto de casa, né? Ouvir a palavra, muitas vezes a palavra é muito boa, mas que são pessoas que perderam essa comunhão. E eu vejo isso como um ataque do inimigo. Não tem dúvida. Porque desde que Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E hoje eu vejo assim, as pessoas... Outro dia me escreveu, essa semana, uma moça falando, pastor, eu sou uma desigrejada. Eu vou para o inferno? Eu falei, não, se você continua crendo em Jesus, você não vai para o inferno, mas como uma pessoa que está desigrejada, você está muito mais fraca, porque o que um leão faz quando ele vai atacar uma manada de búfalos? Ele dá um ataque e aí eles dispersam. Quando eles dispersam, ele olha e enxerga o animal ou velho, ou doente, ou jovem. Ou seja, ele não vai atacar o búfalo em plena forma, porque o búfalo mata ele. Sim. Mas se ele pegar um animal velho ou um animal jovem, ele está sozinho, ele vai atacar e mata. E o diabo faz isso. Então, a igreja, a presença, a comunhão, ela é fundamental. As pessoas estão recebendo a palavra, mas na igreja elas recebem um outro nível de comprometimento. A experiência é diferente, não tem dúvida, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar também é lembrar o seguinte, que a gente está hoje vivendo um novo paradigma, né? Não dá para a gente abrir mão do online mais. Não. Isso faz parte. Até né? porque você vai atingir muito mais gente online do que... Então, por exemplo, tem uma pessoa da minha célula que mora no interior do Ceará. Ela não tem ninguém. A igreja mais próxima dela fica muito longe, ela não tem acesso. Então, o que eu falo para ela? Olha, a sua igreja é essa aqui. Nós somos a sua igreja. É um grupo de 20, 30 pessoas, mas mesmo uma pessoa presencial, se ela não tomar a iniciativa de se expor, de se relacionar, alguém, ela vai ficar sozinha. Quantas pessoas entram numa igreja grande, entra e sai e não fala com ninguém? Ela foi na igreja, mas não experimentou a comunhão. É verdade. Né? Então, a gente tem que desenvolver ferramentas, usar ferramentas que nos ajudem a aproximar as pessoas que estão longe, de forma que elas sejam a igreja mesmo estando separadas, fisicamente. Porque é possível fazer isso. Né? É lógico que você estando perto, tendo toque, tendo contato, estando junto, a manifestação do poder de Deus, quando as pessoas estão juntas, no louvor, por exemplo, é incomparável. Mas a gente não pode minimizar o que Deus pode fazer através de uma reunião online, se você souber aproximar as pessoas. E eu tenho visto isso. As pessoas da minha célula, embora não se conheçam presencialmente, se amam de um jeito, sentem falta, oram uns pelos outros, tem uma empatia muito grande. Então dá para fazer. Nossa, dá muito. Eu respondo WhatsApp assim, de centenas, milhares de pessoas. Todo dia eu respondo, todo dia. Às vezes Mas dá trabalho, né?
Dá muito trabalho. É. Mas eu gosto de responder, Sim. porque eu gosto dos feedbacks que eu Claro. recebo, né? Dos testemunhos. E eu até peço desculpas para quem eu não consegui responder, porque tem muito mais demanda do que eu aguento, né? Até porque eu tenho que produzir vídeos, Claro. eu tenho que atender pessoas, eu tenho meus pastores. Não é uma coisa, mas eu faço. Então, e eu tenho prazer em fazer isso, em responder as pessoas. Mas, Neto, queria falar um pouquinho agora da Yacht Church, porque a história da Yacht Church em Campinas foi muito interessante. Um dia, estava aqui no culto, no final do culto veio uma família, né? Que é o Pascoal, a E a Luciana, Lu, né? e eles vieram com os filhos deles, dizendo, olha, a gente te acompanha, a gente ama a palavra, ama... Aí eles marcaram comigo. E vieram, durante a semana, bater um papo comigo. Aí, quando eles chegaram, eles falaram, olha, a gente gostaria de ter uma Yacht Church em Campinas. Nós queremos colocar a nossa casa à disposição e tal. Como é que funciona e tal, né? E eu fiquei muito feliz, porque na verdade, nós estamos com essa visão de expansão, né? Então, quando vem alguém e fala, olha, eu quero usar minha casa, usar da minha influência, nós sempre tivemos células, sempre tivemos participando de grupos, né? E na época, eu falei para eles, olha, me dê um tempo que eu vou pensar em alguém. E na época eu conversei com um pastor nosso aqui e falei, olha, você gostaria de ir para lá, para Campinas? Expliquei quem era. Ele falou, olha, eu estou disposto a ir, mas por um tempo, porque meu chamado é começar e tal, mas não é ficar, né? Aí eu falei, bom, então não é essa pessoa, porque eu não vou mandar alguém que vai gerar Uma expectativa. e depois vai embora, né? E eu fiquei assim, sem saber quem eu poderia mandar. E você chegou para mim e falou, eu gostaria de ir. E quando você falou, era a última pessoa do mundo que eu imaginei que gostaria de ir. Eu sei que era. Por quê? Porque você primeiro que era a prata da casa, sempre teve aqui, nunca teve essa visão, né, de começar algo do zero, né? Quando você falou, eu adorei. Falei, poxa, que legal. Porque, primeiro, era uma pessoa que estava aqui a vida inteira, sabia o nosso DNA, sabia da sua capacidade, porque era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tinha a vida ilibada, já era um pastor, e eu falei, puxa vida, então eu vou mandar, né? E quando apresentei vocês, né, para o Pascoal e para a Luciana, eles amaram. E aí começou, né? Quanto tempo que nós estamos com a Yacht Church em Campinas? Essa semana fez 5 meses. 5 meses. 5 meses. Do primeiro culto. Do primeiro culto, da inauguração. Uau. E como que tá lá? Primeiro fala do endereço, tal, convida as pessoas. A gente tá alugando lá o auditório de um coworking. Fica no Boulevard, no Pátio Boulevard. É um mall que fica ali próximo ao Shopping Galeria, perto da Dom Pedro. É um lugar para umas 45 pessoas. Tá. Né? E a gente aluga lá só no domingo e quintas à noite, que é quando a gente tem a nossa célula. E tá indo muito bem, assim, é um povo que chegou através de você, né, de conhecer Eu fiz um contato com todas as pessoas que estão cadastradas no nosso aplicativo que tinham o DDD 19. Então eu liguei um por um para convidar, para falar que a gente está abrindo a igreja lá, e muitas pessoas decidiram participar. Então a gente está lá com umas 30, 40 pessoas de média que estão lá com a gente. Né? Mas já estão procurando um lugar novo, né, para ser um definitivo. Exatamente, estão procurando lá. Tem um ou dois lugares que estão com proposta lá, a gente está aguardando. Né? E hoje bom, o Pascoal e a Luciana são pessoas experientes, maduras. Você também tem já uma equipe que está sendo formada, né? Tá. Eu, a Paola, as minhas filhas estão ajudando também. A gente já tem o nosso Ministério Infantil, que a Paola cuida junto com as meninas, as minhas filhas. Você sabe que comecei assim, Pois né? é. A Lília era professora das crianças. Isso me anima de ver, né? E eu tenho também o Fábio Valim, a esposa e os filhos também estão lá ajudando no louvor. Que são super experientes, abençoadíssimos, né? Muito... Eu fiquei triste deles ir embora, mas como tá indo lá para você, tá tudo certo. Não, eles estão, assim, braço direito mesmo, no ministério, na intercessão, né? Apoiam muito. Inclusive, o Fábio tem um papel muito importante nessa história, porque um dia antes de eu falar com você, eu saí para tomar um café com ele e ele do nada perguntou assim, você não tem vontade de você abrir começar um trabalho, uma coisa assim? Eu falei, Fábio, eu nunca tinha pensado nisso. De fato, nunca tinha mesmo. Mas, eu falei, olha, é uma ideia, por que não?
né? E aí no dia seguinte eu tinha que falar com você a respeito de Campinas, porque eu sabia que você estava em negociação, falando com o Pascoal, eu queria saber como é que estava o processo. E aí você me contou da pessoa que você tinha falado, e você falou assim, não falei com você porque eu acho que você não tinha vontade. E eu falei de novo para você o que eu falei para o Fábio, nunca tinha pensado, mas hoje eu toparia. Eu quero ir, né? Então, porque o Fábio levantou essa bola, Deus usou o meu coração para aquecer. Como você está sentindo? Porque você já era pastor, mas hoje você tem o cajado, né? Hoje você está lá responsável pelas ovelhas, pela visão que a igreja vai receber. Como que é isso para você? Como eu te falei, assim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Jamais passou pela minha cabeça ser o pastor de uma igreja, né? O pastor líder da igreja, né? Muito menos começar do zero. Então é uma coisa completamente nova que mais uma vez me tirou da zona de conforto, né? Uma coisa é você trazer uma palavra para o pessoal do louvor uma vez por semana, uma vez por mês. Outra coisa é você ter que dirigir a igreja toda semana, né? Mas eu posso dizer que é a melhor fase da minha vida. Eu estou completamente realizado, pleno, feliz, a minha família também. Às vezes o pessoal de Campinas fala, pastor, mas é muito cansativo você ficar vindo para cá toda semana. Eu falo, nem sinto, assim, ir para lá é um prazer. Vai chegar um momento que talvez você tenha que mudar, com certeza, né? Mas a igreja ainda está crescendo, né? Então vai precisar amadurecer um pouquinho para poder assumir essa questão. Mas é um prazer ir para lá, assim, a gente espera. Eu falei para eles, e a gente fala lá em casa, que a igreja de Campinas toma 100% do nosso tempo, nosso pensamento. A gente pensa nisso o tempo todo, né? As pessoas de lá, a gente ora por eles, se envolve com as questões, com os problemas, com as dificuldades. A gente vê frutos também já, sabe? De pessoas que estão sendo restauradas, casamentos que estão sendo abençoados, restaurados, pessoas que estavam com problema no casamento estão sendo tratadas. Então, é muito gratificante. Não, o início de uma igreja é algo extraordinário. Até hoje eu lembro saudade, né? A gente chamava a nossa igreja no início de congrega, né? Porque era uma congregação de perdizes, então era congrega. Então o pessoal da congrega, né, eu chamo de ovelhas, que são as ovelhas antigas, né? As ovelhas. E assim, mas era praticamente uma família, né? Sim. Era uma família, todo mundo vivendo as coisas juntos. Então é um tempo maravilhoso. Descobrindo tudo junto. Mas, obviamente, não fica assim para o resto da vida. Ela tem que crescer, tem que, né? Digo, a igreja, é muito legal quando ela é pequena, mas ela foi feita para crescer, né? O que não quer dizer que ela precise ser necessariamente grande no sentido de você não ter contato com as pessoas. A gente tem que, de novo, trabalhar aquela questão de juntar as pessoas para que elas possam, de fato, ter comunhão e poder exercer os seus dons, né? Porque o dom é para o outro. Se eu não tenho contato com o outro, eu não estou exercendo meu dom do jeito que eu deveria. E quem não exerce o dom, porque o dom ele é recebido de acordo com o propósito, que vem antes. Né? Primeira coisa que tem, como diz Romanos 8:28, né? Deus ele conhece, ele chama, e os que ele chama, ele capacita. Exatamente. Né? Ele dá dons. Para quê? Segundo o propósito. E diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando você descobre o real propósito da sua vida, é o momento que você tem mais felicidade. É verdade, é isso mesmo. Hoje, por exemplo, você já teve momentos na época que você era um pastor de música, acho que era legal. Claro que é legal. Mas você está dizendo que está vivendo o melhor momento da sua vida. Com certeza. Diga-se de passagem, sempre foi um grupo muito bom, né? A gente sempre aqui na igreja, a gente teve... você sempre deu muita liberdade pra gente, deu os recursos que a gente precisava. Então, a gente nunca teve assim, escassez. Assim, sempre que tudo que precisava fazer, a gente tinha. Mas era como se isso fosse um treinamento para aquilo para o qual você foi chamado mesmo. Não tem né? dúvida, não tem dúvida. Quando eu falo isso todo dia para a Lília. Eu falo assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu faço aquilo que eu amo fazer. Eu amo ser pastor de igreja, eu amo pregar, eu amo, sabe, estar com as pessoas. Eu amo agora saber que eu estou falando para milhões de pessoas, né? E até eu estava gravando um pouco antes aqui uma aula, né, que eu estou dando no meu curso de A Vida de Cristo em 72 Passos, e eu contei, no término da aula, eu contei um testemunho do que aconteceu domingo. Domingo, no momento que eu estava... O culto foi glorioso, teve batismo, a atmosfera estava muito forte. No final,
da palavra, né? Eu estava começando a me preparar, já encaminhando para o apelo. Um senhor na segunda fileira levantou. Ele ficou de pé. Antes de eu chamar as pessoas. Eu até achei, eu falei, poxa, tem um senhor aqui que levantou antes de eu fazer o apelo, né? E fiz o apelo, muitas pessoas se converteram, eu conversei com ele, porque eu achei interessante, eu achei que ele estava se convertendo. Aí, isso foi domingo. Ontem, né, nós estamos gravando aqui na terça, eu recebi um WhatsApp com uma mensagem dele e ele contando a história. Ele tem 75 anos, ele tinha sido um pastor por muitos anos e ele se afastou por alguma coisa que aconteceu. E ele estava chorando, sabe? Dizendo, eu estou chorando de alegria porque Jesus me recebeu de volta. Eu era um filho pródigo. E aí ele todo animado, ele falou, olha, eu tenho um negócio, estou pensando em fechar o meu negócio e voltar a fazer o que eu fazia antes. Não sei quantos anos de vida eu tenho, eu quero voltar a pregar, a falar na rádio. Tem preço isso? Eu falei para Deus, eu não mereço isso. É para isso que eu vivo, né? E é maravilhoso quando você pode servir a Deus e cumprir o seu propósito. Eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. E ainda que eu me sinta muitas vezes indigno, né, daquilo que Deus está fazendo, é maravilhoso. Então, ver você falando, né, que você está vivendo o melhor momento. Disparado, não tem comparação. Isso é lindo, porque você fazer a obra de Deus, que não seja por amor, não é? A igreja de Éfeso era uma igreja pujante, uma igreja forte, né? A cidade de Éfeso é uma cidade ali na Turquia, né? Na época Ásia Menor, era uma cidade super importante, o ministério cresceu muito. E Jesus fala para ela, olha, vocês fazem tudo direitinho. Só falta uma coisa, vocês não têm mais o primeiro amor. Então, Neto, eu queria te dizer, continua assim, continua, sabe, vivendo para Deus a cada dia, como se fosse o dia mais importante da sua vida, sabe? Eu até hoje, quando eu preparo uma mensagem, eu quero compartilhar com vocês, com a Lília, eu falo, Lília, olha o que Deus falou comigo. Por quê? Porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, que eu estou fazendo a coisa mais importante do mundo. Então, isso é maravilhoso, né? Querido, você que está em Campinas, você precisa conhecer a IA Church. Precisa conhecer o pastor Neto, a pastora Paola, que também é um doce de pessoa, né? Aliás, vocês dois devem estar sendo amados, né? As meninas, né? O Neto tem 2 filhas, a mais velha é a Giovana e a Júlia, desculpe. A segunda é a Mariana. E são meninas, mas a Giovana, a Júlia tá na Alemanha. Voltou já? Voltou em fevereiro. E são meninas inteligentes. Estão com quantos anos? A Júlia vai fazer 22, a Mari 19. E elas estão ajudando com o que lá? Estão ajudando com as crianças. A Mari me ajuda com a câmera, montar o equipamento. No que precisar, elas estão lá. Vão começar a rede de jovens também. Muito. Teve uma semana que eu e a Paula, a gente não podia ir, não estar na igreja, porque a gente foi comemorar os 25 anos de casado, né? Então a gente viajou. E aí eu chamei alguém para ajudar a gente lá, substituir a gente lá. E aí eu perguntei, Maria, e aí, você vai? A Júlia estava na Alemanha na época. Ela falou assim, claro que eu vou. Minha igreja, por que eu não iria? Então, assim, eu fiquei super feliz, porque elas não estão indo simplesmente para nos acompanhar. Elas abraçaram como o ministério delas também. E uma pessoa que está chegando em Campinas, como é que ela faz para conhecer endereço? Como que faz para acessar? Tem o nosso canal no YouTube, é IA Church Campinas. Nosso Instagram é campinas@iachurch. Campinas@iachurch. Tem o meu Instagram também, que é @dlneto. DLNeto. D de Davi, Lisboa Neto. Um texto só, DL Neto, tudo junto. E aí lá você encontra as nossas informações. Nossos cultos são aos domingos de manhã, às 10h30 também. E a gente tem uma célula na quinta-feira à noite, também no mesmo local da igreja. Tá lá.
E assim, o que o povo de lá tem de expectativa? Eles estão com vontade de crescer? Ah, sim. Na verdade, assim, é uma coisa que é muito engraçada, é que é muito difícil você assumir uma igreja e a church, porque as pessoas têm expectativa do Lamartine. Ah, mas eles Né? sabem que Eles lá sabem não... que não vai ser o Lamartine, mas assim, ainda assim as pessoas vão lá esperando o Lamartine. E o que eu tenho visto, Lamartine, é que Deus usa cada um do seu jeito, né? É, Deus me colocou lá e vai me usar lá com os dons e as habilidades que eu tenho. E tem sido assim. As pessoas têm sido abençoadas e as pessoas estão muito animadas, porque durante esse tempo de pandemia, muita gente ficou desigrejada mesmo, ficou sem pastor. Muitas igrejas meio que fecharam ou fizeram só o trabalho online e abandonaram esse contato mais pessoal, né? Então, quando a gente chegou lá e fez esse trabalho de trazer, as pessoas ficaram muito felizes de ter alguém que se importa, que se preocupa, conhece pelo nome, né, que vai atrás. Então, esse é o perfil da nossa igreja. Como ela está muito pequenininha ainda, dá para a gente conseguir ter esse contato mais próximo, de trazer para perto, né? Mas o meu desafio é fazer dessa igreja uma igreja que seja uma igreja que responda ao chamado de Jesus. Né? Não quero que a gente seja um lugar onde as pessoas vão para ouvir uma palavra e vai embora do mesmo jeito. Né? É alguma coisa que as pessoas se envolvam uns com os outros e que façam a obra de Jesus, alcançando as pessoas que estão por perto, a cidade de Campinas, onde elas estão, onde trabalham. Não, eu quero muito estar indo lá, inclusive na inauguração do Se próximo, Deus quiser, do logo. próximo local eu estarei presente. No atual você não consegue ir. Porque... Mas assim, a palavra que eu quero te dar para te encorajar, quando eu lembro de quando eu comecei, né, com inexperiência, com jovem, era por amor que as pessoas iam, porque Claro. eu não era o pregador que eu sou hoje, eu não era o homem mais experiente, eu estava começando. Então, eu digo que as ovelhas tiveram que lidar que suportar com os erros, né? Eu era bravo demais, né? O pessoal falava que quando eu chamava na salinha era para descascar, né? E hoje já sou muito mais manso, muito mais paciente. A idade piora muita coisa, mas tem coisas que melhoram, né? Então, eu não tenho dúvida de que você vai se tornar cada vez uma pessoa mais preparada, né, em todos os sentidos. E assim, o importante é que as pessoas podem até chegar através de alguém. Claro. Mas elas, no fundo, elas querem Jesus, né? Exatamente. O homem, ele é só o chamariz, mas a elas gente não querem pode ficar Jesus. no meio desse caminho, né? Não, porque ninguém A gente tem que apontar para Jesus. Ninguém tem vida para se dividir em tantas pessoas, né? Então eu tenho certeza, você que está sem igreja na região de Campinas, gente, é o que o pastor Neto falou aqui, olha, o Instagram dele é @dlneto, tá bom? O Instagram da igreja é Campinas, @iachurch. Campinas, @IAYH Church. Tá aqui, o Tchuco tá dizendo iachurch. Você conferiu aí? Não tem arroba? O Instagram é iachurch.campinas. Tá bom, é verdade, eu sou ruim nisso aí. iachurch.campinas. Isso aí. E aí lá você vai ter os endereços, vá conhecer. Pastor Neto, pastora Paola são preparadíssimos, coração na obra, nas pessoas. E assim, você tem já feito aconselhamentos. Quando você vai na quinta, você tem tempo para isso? Sim, eu procuro as pessoas, um horário para ter tempo com as pessoas. Eu vou mais cedo, né? À tarde eu normalmente já estou lá, então agendo um horário para conversar com as pessoas, para ter tempo com as pessoas. E tem previsão de uma possibilidade de mudança? Vocês estão esperando, né? A gente está esperando um pouquinho ainda, né? Eu acho que se a coisa continuar caminhando do jeito que está, talvez mais para o final do ano, começo do ano que vem, a gente deva ir para lá. Glória a Deus. Para estar mais perto, estar mais... E o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos vendo aqui? Que palavra que você gostaria de dar para eles? Não só para aqueles que podem ir para Iachurch, mas para todo mundo, né? Porque isso aqui vai para o mundo inteiro. Olha, o que eu quero dizer é que a nossa vida tem que ser gasta para Jesus. Todo dom e talento que a gente tem veio dele e é para ele. Né? De que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, né, se a gente perder a nossa alma? E a nossa alma foi feita para servir o Senhor, para viver para Ele eternamente com Jesus. Então, seja aquilo que a gente tiver, dom, talento, tempo, recurso, plano, propósito, tudo é para Jesus, para trazer glória para o nome dele.
lá em aquele texto de Romanos que você citou, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo um propósito. E o propósito, Paulo fala, que é sermos parecidos com Jesus, sermos feitos à imagem dele. Então, tudo que a gente faz, a nossa igreja, o meu propósito é tornar pessoas mais parecidas com Jesus, é ajudar essas pessoas a serem alcançadas pela graça de Jesus, de forma que elas se tornem mais parecidas com ele. Sabe, gente, Jesus ainda está operando hoje. Amém, é verdade. Ele curou, ele libertou, ele ensinou, ele proclamou. E ele disse para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho em todas as nações. E ele disse, toda a autoridade me foi dada. Aleluia. Por isso ide. Então, quando a gente faz a obra, Neto, não é na nossa autoridade, é na dele. Então, assim, eu queria te dizer que eu estou muito orgulhoso e muito grato a Deus, porque a gente não sabe, né, o fim da história. Né? E assim, ver o que Deus fez na sua vida, numa altura da vida que eu achei que você estaria, como comigo, né? Encostando. Eu pensei que quando eu falei, bom, agora eu vou preparar para a aposentadoria, e Deus falou, nada disso. Você vai expandir para o mundo inteiro, né? O mesmo aconteceu com você. Verdade, porque, nunca imaginei. não é? Você ainda é mais jovem que eu, você está com o quê? 52. 52, está jovem ainda. Mas assim, teoricamente você podia estar aqui no conforto, né? Vivendo como um pastor no meio de uma igreja gigantesca. Que, aliás, eu amo, sinto muita saudade de estar aqui. E vai sempre fazer parte dela, né? O mais difícil é isso, não poder estar aqui no culto da... Mas, assim, é bacana ver que Deus, ele chama e dá esse desafio novo, né? Então, querido, você que está aí muitas vezes encostado, achando que Deus não tem mais propósito para a tua vida, olha, está aqui um testemunho, né? Não deixe de servir a Deus, não deixe de crer que Deus pode te usar. Ainda tem muita gente nesse planeta para ser alcançada e você pode ser um elo de ligação, né, para essa cadeia maravilhosa do grande avivamento dos últimos dias, né? Neto, querido, que lindo o seu testemunho. Olha, gente, o milagre que aconteceu na vida dele é uma prova que Deus ainda faz isso. Amém, hoje. é verdade. Então, se você precisa de um milagre, se só um milagre na tua vida, para as coisas serem transformadas, busque o seu milagre, porque o milagre não é para quem precisa, mas é para quem busca. Né? E para quem Deus tem um propósito, porque o Neto não buscava. Não, nem isso você buscava, e experimentou um milagre. Verdade, né? E Deus eu não fiz nada ali. E Deus tinha um propósito. Eu acho que até aquela sequela que ficou, com certeza, era para Deus te redirecionar. E eu agradeço a Deus por isso. Eu não tenho nenhum ressentimento de qualquer uma das imitações que eu hoje experimento, muito pequena, né? Eu não tenho nenhum ressentimento, porque eu sei que Deus usou isso para a glória dele, então tá tudo certo. E para alguma coisa muito maior. Embora, claro, que a música, a adoração seja maravilhoso, né? Mas para você, Deus queria mais do que isso. Eu acho que toda essa história foi para te preparar para esse momento de ser um pastor que compreende as pessoas, tudo que elas vivem, né? Amém, é isso mesmo. Então, muito obrigado por esse momento. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria te agradecer, não só por estar aqui hoje, mas porque você sempre foi uma pessoa que deu muitas oportunidades. Muitas oportunidades de coisas que eu jamais achei que eu pudesse fazer. Você falou, não, vai lá e faz. E eu falei, você é louco, não vou fazer não. Não, isso aí não vou fazer não. E você falou, não vai, você consegue. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Você me discipulou. Eu me lembro que eu ia na sua casa sábado de manhã, acho que 7 horas, 8 horas da manhã. Você descia de pijama, dormindo, mas nunca desmarcou. Não me lembro uma vez que você tenha desmarcado um discipulado. Então eu te agradeço por isso. É porque eu amava fazer isso, né? E Neto, eu sempre criei que eu olho para mim, embora eu reconheça que Deus me deu muitos dons, eu olho para mim e eu sei que foi pela graça dele. Sim, Então, o que na verdade impede alguém de florescer não é a capacidade, não, é verdade. É a disposição. É isso mesmo. Creio então, nisso. Por isso que quando você falou, eu vou, embora ainda que fosse a última pessoa, né? Se eu fosse pensar, olhar eu jamais ia chamar você. Mas no momento que você falou, eu falei, uau, por que não? Vamos embora. E assim, hoje o que eu ouço, né, do Pascoal, ele sempre me fala que eles estão apaixonados por você. E a igreja vai florescer muito, porque quem traz Jesus para o centro não tem como não dar certo, né? Esse é o chamado dele. A obra é dele, né? O interesse é dele. Então a gente só tem que se colocar à disposição. E você, Deus tem um propósito para a tua vida.
eu quero terminar esse testemunho aqui do Neto para dizer que não importa qual seja o tempo e qual seja a hora, Deus pode começar uma história nova na tua vida. Algo Amém. que vai ser tão extraordinário que você vai dizer, é o melhor momento da minha vida. Amém. Busque ao Senhor, busque o propósito dele para a sua vida. E você vai ver como é maravilhoso estar no centro da vontade de Deus. Amém. Valeu, meu querido. Obrigado. Deus te abençoe. Olha, um beijo para você. Nós estamos gravando nessa terça, porém, isso vai sair na terça que vem. Então, eu já vou subir aqui um Reels. Queria pedir para você já compartilhar, para que muita gente possa ser abençoada com esse podcast que nós vamos fazer aqui. Beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus.